Boa noite, galera. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de Ciências da Natureza. Quem fala é o professor Moisés e espero que todos estejam bem, ok? Bom, galera, eu não sei se tá dando para escutar aí, né? Tem algum, não sei se isso vai ser na gravação ou não. Eu vou ver depois, né, no final. Mas se tiver saindo um som assim de música, né? Eu não tô sabendo distinguir qual é o estilo dessa música. Mas é porque os vizinhos aqui são um pouco assim barulhentos, sabe? Mas a gente tem que estar trabalhando, né? Então se eles ficam com esse som o dia inteiro, então a gente tem que estar fazendo em cima desse som, né? Mas eu fui para um canto aqui que dá para ouvir a minha voz, dá para gravar aqui. Só que se ficar uma trilha sonora ali de fundo, é por conta dos meus vizinhos, beleza? Mas, galera, falando sério aqui agora, a gente vai estar trazendo, seguindo o nosso método, né? Vamos estar trazendo nessa semana a correção da atividade número 3, ok? Lembrando que na semana passada foi uma semana de aula com conteúdo e com atividade, beleza? Agora a gente vai, nessa semana, a gente vai estar trazendo a correção dessa atividade, ok? Então, galera, sem perder tempo, vão lá pegando aí o caderno, beleza? Porque essa videoaula é para você corrigir a sua atividade, ok? Se tiver certo, show, bota um ok aí do lado na questão. Mas se tiver um pouco diferente ou totalmente, dá aquela corrigida, beleza? É importante vocês estarem corrigindo, porque essas questões, como já falei antes, elas podem servir, né, de embasamento para futuras provas, avaliações. Beleza, galera? Então, mais galera, vamos para a aula. E para dar início à nossa atividade, temos como primeira questão o seguinte contexto: qual a definição de satélite natural? E quais as suas principais características, né? Quais as suas características? E bom, a gente lembra que na nossa última aula nós vimos aí o que era um satélite natural e a gente temos como principal exemplo a nossa Lua, né? Com L maiúsculo. A gente lembra que esse nome Lua foi dado ao nosso satélite natural, o satélite natural do planeta Terra, porque até então não sabíamos que existiam outros satélites naturais em outros determinados planetas. Então, o satélite natural ele é comumente chamado de Lua. Todos que estão no universo são chamados de Lua, no minúsculo, beleza? O único satélite natural chamado de Lua no maiúsculo é o nosso satélite natural da Terra, beleza? E assim, trazendo aqui algumas características dele, a gente lembra que satélite natural é um corpo celeste que orbita planetas, asteroides e corpos celestes maiores que eles, né? E para lembrar, né, uma característica muito importante que algumas pessoas podem se confundir, né? Que os satélites naturais não possuem luz própria, eles não emitem luz própria, eles apenas a refletem, beleza? Então tentei aqui deixar o máximo enxuto a resposta, beleza? Para não estar aquela resposta grande, certo? Então a gente ficou com essa resposta aqui, né? Satélites naturais, também chamados de luas, no minúsculo, né? São objetos celestes que orbitam planetas e asteroides. Eles não emitem luz própria, apenas a refletem. Beleza, galera? Questãozinha aí fácil para a gente começar uma atividade, certo? Então, se já corrigiu ou se estava certo, bota um ok e vamos para a próxima questão, né? E como segunda questão, temos o seguinte contexto: a Lua, satélite natural da Terra, possui dois tipos de terreno, os mares e os continentes. Quais as características e diferenças entre esses dois tipos de terrenos? Então, galera, trazendo aquela foto que a gente viu na videoaula, nós conseguimos essa foto, né, através de um telescópio. A gente percebe que realmente na Lua existem dois tipos de terrenos. Um que a princípio a gente chamaria ele de mais branco, né? Esbranquiçado, digamos assim. Que é esse terreno onde o ponto vermelho está passando por cima, né? Ele meio que dá uma volta aqui, aí aparece lá em cima de novo, beleza? Já o segundo terreno é aquele mais escuro. Então a gente pode estar dividindo aí, né, sem muita especificação, o terreno branco e o terreno preto. Ou seja, o terreno com mais claro e um terreno mais escuro, beleza? Então a gente vai dar nome a eles. O terreno mais escuro a gente conhece como os mares lunares. E o terreno esbranquiçado, ou seja, o terreno claro, né? A gente tem o nome aí de continentes lunares, beleza?
E aí vamos para as características, né? Os mares, por exemplo, eles são aquelas áreas de altitudes baixas, né? Para lembrar mesmo de mares, os mares eles têm umas altitudes mais baixas, mas ao contrário do que o nome pode dar a entender, né? Ele não é constituído de água como aqui no planeta Terra. Ele é constituído por a substância chamada basáltica, beleza? E por conta disso, vai ter aí esse aspecto mais escuro, beleza? Já os nossos continentes lunares, eles vão ser as chamadas terras altas, tá lembrado disso? Então, são terras que têm uma altitude maior, beleza? E a sua composição vai ter aí o cálcio, que vai trazer uma taxa de reflexão muito maior do que o outro terreno, né? Que aí seriam os mares, beleza? Então, trazendo a nossa resposta aqui, ficaria desse jeito. Mares são regiões planas de baixa altitude. Sua composição, ao contrário do que o nome pode dar a entender, é basáltica e possui aspecto escuro, beleza? Já os continentes lunares são as partes claras da Lua. São superfícies mais antigas e elevadas, lembra? Terras altas. São ricas em cálcio e alumínio, o que lhe confere um maior álbedo, ou seja, uma taxa de reflexão da luz maior. Ou seja, são aquelas partes mais claras. Beleza, galera? Então, essa é a resposta que a gente tem, né, resumidamente, da questão número 2, ok? Ah, professor, eu coloquei aqui, eu disse só como é que eram os dois. Beleza, cara, se você está botando as características dele independentemente um do outro, tá certo também. Mas se você esqueceu alguma característica que está no texto, dá aquele aumento de informações. Quanto mais informações você colocar na resposta, melhor ela fica, beleza? Então, se copiou, se já copiou, se já corrigiu, então vamos para outra questão, beleza? E como terceira questão, temos a pergunta: quais as principais características dos asteroides? Então, galera, aqui a gente entra na segunda parte da nossa aula, né? Que a gente estudou três corpos interessantes de serem estudados, que aí eram os seguintes corpos, né? Os asteroides, os cometas e os meteoroides, né? A gente estudou esses três também na nossa última aula. Agora, para falar dos asteroides, a gente tem aqui duas fotos que vai nos lembrar muito da nossa última aula. A primeira foto aqui embaixo significa é a representação, né, visual do cinturão principal de asteroides. Ele recebeu esse nome porque é a região onde se encontra a maior quantidade de asteroides do sistema solar. Beleza? Não estamos falando aqui do universo, obviamente, estamos falando só de uma pequena parte do universo que se chama sistema solar. E nele, como pode dizer, a região onde mais se encontra asteroides é nesta região que ganhou o nome, né, de cinturão principal de asteroides. Vale lembrar que a gente está falando aí de corpos rochosos, certo? E de composição, geralmente vão ser compostos, né, de metal, beleza? Então vai ser um corpo rochoso metálico, certo? Vale lembrar que os asteroides não têm um formato definido, então eles podem apresentar aí diversos formatos, tanto de forma como de tamanho. Existem asteroides realmente muito grandes, porém não são considerados, nenhum deles são considerados planetas, porque eles não têm gravidade suficiente para ser considerado um planeta. Beleza? Então, fechando isso, a gente pode trazer então a nossa resposta. Nossa resposta vai ficar assim, né? Os asteroides são corpos rochosos metálicos. A maior parte dos asteroides do Sistema Solar está localizada no chamado cinturão principal de asteroides. Além disso, não possuem formato definido e nem gravidade suficiente para que sejam considerados planetas. Beleza, galera? Então, se não conseguiu responder essa questão, dá uma pausa aí no vídeo e copia essa parte aí. Se tá tudo ok, então pode deixar rolando o vídeo que a gente vai continuar indo para a próxima questão, beleza? E como quarta questão, temos a seguinte pergunta: qual a diferença entre meteoroides e meteoros? Então, novamente, estamos aqui na segunda parte da aula, né, da semana passada, que falava sobre esses três, como comentei na questão passada, esses três corpos, né, e um deles eram os meteoroides. Então, galera, tem uma pequena diferença entre meteoroides e meteoros.
Primeiro você tem que lembrar que eles são um mesmo corpo celeste. Porém, eles vão receber diferentes nomes dependendo da sua localização. Se esse corpo celeste estiver no espaço sideral, seguindo aí, não entrando em uma atmosfera, podemos dizer assim, se ele não estiver numa atmosfera terrestre, ou seja, no espaço sideral, ele vai se chamar meteoroide. Agora, se esse corpo celeste, o meteoroide, entrar em uma atmosfera planetária, ou seja, entrar numa atmosfera de quaisquer planeta, ele vai receber esse nome de meteoro, beleza? Porque aí vai acontecer algumas coisas com ele, né? Que a gente viu que quando um meteoroide que está lá no espaço entra na atmosfera da Terra, ele vai passar por um processo de combustão que vai formar aí, né, como a nossa foto está trazendo, esses riscos no céu, riscos, como pode ser, né, riscos de luz no céu, que a gente comumente chama, né, de estrela cadente. Esses riscos são os fragmentos do meteoro, lembra? Quando o corpo celeste entra na atmosfera terrestre, ele passa a ser chamado de meteoro, beleza? Então aqui a gente não pode mais chamar ele de meteoroide, mas sim de meteoro. E o meteoro, quando ele se quebra, ele se fragmenta por conta das camadas da nossa atmosfera, ele vai receber outro nome, que a gente lembra aí, né, de meteorito. Mas aqui a questão pediu só a diferença entre meteoroide e meteoro. Então a gente já pode estar trazendo a resposta, que vai ficar assim, né? Meteoroides e meteoros são um mesmo corpo celeste, pois se este corpo estiver no espaço sideral, será considerado um meteoroide. Porém, se o mesmo corpo celeste, né, adentrar na atmosfera de um planeta, passará a ser chamado de meteoro. Sendo assim, possuem as mesmas características, como uma cauda brilhante, perdão aí, né, não é causa, é cauda. Uma cauda brilhante ao entrar numa atmosfera, bem como sua composição, beleza? Perdão aí, né, pelo erro, tem dois erros aí, né? Nessa parte aqui, causa, que a palavra deveria ser cauda, e aqui, né, não é entregar, né, é entrar, beleza? Então só reformulando ali, né? Reformulando a questão é como uma cauda brilhante ao entrar numa atmosfera, bem como sua composição. Ou seja, galera, as características, tanto visuais como a sua composição, vão ser iguais, porque a gente, de novo, trazendo aqui essa mesma frase, a gente está falando do mesmo corpo celeste, só que em determinadas localizações. Um é no espaço sideral, ou seja, vai ser chamado de meteoroide, e o outro é quando ele entra na atmosfera de quaisquer planeta, que vai receber o nome aí de meteoro. Beleza? Então, galera, finalizada essa questão, copiou, corrigiu, então a gente vai para a próxima questão sem perder tempo, beleza? E como quinta questão, temos a seguinte pergunta: quais as características da nossa galáxia, a Via Láctea? Via Láctea. Então, como aí já é o terceiro ponto da nossa aula anterior, né, que foi falando justamente além, né, do nosso sistema solar, né? Agora a gente vai aumentar a nossa dimensão, porque até agora a gente estava falando só do sistema solar. Agora ele fica até pequeno se comparado à nossa galáxia, né? A gente lembra que o, o sistema solar inteiro é como esse ponto vermelho ao qual eu estou fazendo aqui na imagem. Um pontinho no meio de uma galáxia inteira. Então, quais são as características da nossa galáxia, a Via Láctea? Então, para começar, a gente já percebe que ela tem um formato espiral. Ela vai ser formada por duas partes. Essa mais central, como vocês estão vendo, ela possui um aspecto mais claro, ou seja, ela emite uma intensidade de luz maior. É chamado de bojo, beleza? E a outra parte de uma galáxia, dessa galáxia, perdão, é o halo, certo? Essa parte ela é formada por espécies assim de braços da nossa galáxia. Como você pode perceber, quando eu faço esse movimento com o ponto vermelho, é um braço e ele está no formato espiral, beleza? Indo para o meio, ok? Então, obviamente a galáxia tem esses braços em volta dela para formar o espiral e essa área circular em volta
do bojo se chama halo, beleza? E vai lembrar que a, a composição da nossa galáxia Via Láctea, ela é composta por mais de 200 bilhões de estrelas, beleza? Então, trazendo aqui a nossa resposta, a gente tem que a Via Láctea, nossa galáxia, possui formato espiral e é composta por cerca de 200 milhões de estrelas e possui duas partes: o bojo, que é a área circular no centro da galáxia, e o halo, estrutura circular que envolve toda a galáxia. Beleza? Então a resposta está bem enxuta, ok? Com as informações necessárias. E se você notou, né? Esse é o mesmo texto que estava no slide. Então vocês podem notar aí que basicamente todas as respostas para as perguntas que eu mando como atividade, elas vão estar basicamente nos slides das aulas que eu venho postando, ok? Beleza? Então é só você ser atento aí às aulas que você vai conseguir responder fácil essas questões, beleza? Então copiado, galera, corrigido. Então vamos para a última questão. E chegamos aqui na última questão, que traz a seguinte pergunta: na procura por vida fora da Terra, se considera o possível ambiente para que se possa existir vida, ou seja, características essenciais para a existência da vida. Uma dessas características essenciais é do planeta estar localizado na chamada zona habitável. E a gente tem a pergunta: qual a definição de zona habitável? E onde se encontra a zona habitável no nosso sistema solar? Então, então a gente entra na última parte da nossa última aula, né? Que era justamente falando aquela pergunta, né? Será que existe vida fora da Terra, né? E a gente viu que a gente não sai procurando aí por vidas, a gente sai procurando por um ambiente que seja propício à sobrevivência, né? À existência de vida, beleza? E a gente tem aí uma das principais características, que é a zona habitável de um sistema planetário. Beleza? No caso, a gente está vendo aqui a foto do sistema planetário chamado Sistema Solar, que no caso é onde estamos, né? É o nosso sistema solar que conhecemos, beleza? E bom, essa área verde que está aí, né, em inglês, ela é chamada a zona habitável do sistema solar. Como vocês podem perceber, é uma área que todas as características que vão aí estar nela vão ser altamente dependentes da distância em que esta área está do Sol, no caso da estrela, né, da estrela principal, que no exemplo que estamos pegando é o nosso Sol, beleza? Então, a distância dos planetas até o nosso Sol vai definir muitas características do planeta. A gente vê que a zona, a zona habitável do Sistema Solar é a órbita que está entre Vênus até Marte. Ela passa um pouquinho de Marte, mas é muito pouco, beleza? Claro que isso aqui é um desenho, não vai aproximar tanto, mas é até Marte, beleza? Como vocês podem perceber, a nossa Terra, né, ela se encontra basicamente no meio dessa zona habitável. E é somente por esse fator, né, essencial, que a vida conseguiu existir, conseguiu evoluir até os dias de hoje, beleza? Claro que essa explicação é a científica, ok? Então, essa é a definição de zona habitável, é aonde, trazendo aqui a nossa resposta, zona habitável se refere a uma região do espaço ao redor de uma estrela, onde nesta região existirá características específicas que possibilitarão e permitirão a evolução e sobrevivência da vida. E lembrando, né, que todas essas características estarão relacionadas à distância desta região à estrela principal, que no caso a gente viu na foto era o nosso Sol. No nosso sistema solar, a zona habitável se encontra entre as órbitas de Vênus e Marte. Beleza, galera? E aí, né, a gente já trazendo como curiosidade, e lembrando, eu falei isso na última aula, que é por isso que existem tantas missões espaciais para Marte. Porque como percebemos na nossa foto anterior, Marte é um dos únicos planetas, incluindo a Terra, que está dentro da zona habitável do sistema solar. Então, obviamente, ele tem as características necessárias para que exista vida naquele planeta. Então esse é um ponto muito interessante para se explicar porque existem tantas missões espaciais para este planeta. Beleza?
Então, galera, a gente finaliza aqui a nossa atividade, ok? Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, se ele for com dúvida em alguma questão, algum questionamento, pode ir lá no WhatsApp, beleza? Naquele horário de 1 às 5 da tarde, de segunda a sexta, beleza? Para ter aquele padrão, né, de horário, ok? O mais, galera, desejo a todos uma boa semana, bons estudos, galera, e até a próxima. Valeu, galera!